Olá pessoal, bem-vindos ao canal Já Sabes. Eu sou o Pinar Samuel e hoje estou aqui para vos dar essa porção teórica completa, assim que vai vos ajudar a resolver todo e qualquer exercício relacionado com cinética e química. Então, fica até ao final deste vídeo porque depois de saíres daqui, vais ser capaz de entender toda a matéria relacionada com a cinética e química. Então, é bom que fiques até ao final, porque se não assistires essa aula, vais ter dificuldades mais para frente. Bom, hoje nós vamos falar sobre a cinética e química. Para poderes dominar a cinética e química, primeiro você tem que saber o que é cinética e química. E cinética e química é nada mais nada menos que a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam. Afinal, sim, o teacher nunca me disse isso. Eu, teacher, já te disse isso, você que não é atento. Cinética e química é a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Não podes esquecer dessa definição. Então, o que seria a velocidade de uma reação química? Velocidade de uma reação química indica o quão rapidamente os reagentes transformam-se em produtos. Em outras palavras, estamos a dizer que a velocidade de uma reação indica o quão rápido a reação ocorre. Velocidade de uma reação química indica o quão rapidamente os reagentes vão transformar-se em produtos. Se dizemos, por exemplo, que o ferro enferruja lentamente, quer dizer que a sua velocidade é baixa, né? Estamos a dizer que o ferro ele vai enferrujar lentamente. Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que a sua velocidade é baixa, né? Estamos a dizer que o ferro ele enferruja ao longo de muito tempo. Leva muito tempo para poder enferrujar. Mas podemos dizer, por exemplo, se dizemos que o fósforo ele queima rapidamente, quer dizer que a sua velocidade é alta. Então, velocidade de uma reação química indica o quão rapidamente os reagentes vão transformar-se em produtos, né? Então, pega isso. Até então já aprendemos que cinética e química estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam. Velocidade de uma reação indica o quão rapidamente os reagentes transformam-se em produtos. Então, quanto à velocidade, as reações elas vão classificar-se em três tipos. Primeiro, teremos as reações lentas, as reações rápidas e as reações moderadas. Mas vou dar aqui espaço para poderes tirar o screenshot e para falarmos acerca da classificação das reações em relação à velocidade. Ok? Então, já deste o screenshot? Vamos continuar. Bom, estávamos nós a dizer que quando falamos de velocidade de uma reação química, a velocidade de uma reação química, ela indica o quão rapidamente os reagentes eles vão transformar-se em produtos. Então, quanto à velocidade, as reações elas classificam-se em três tipos. Primeiro, temos as reações lentas, reações rápidas e reações moderadas. Vamos começar com as reações lentas. O que seriam reações lentas? Bom, como o nome próprio já diz, reações lentas são aquelas reações que são lentas. Não entendi. São aquelas que ocorrem ao longo de muito tempo. Ou seja, são aquelas que levam muito tempo para ocorrer. São reações que ocorrem lentamente. Um exemplo, né? São aquelas que ocorrem ao longo de muito tempo e elas podem levar dias, semanas, meses, anos e até mesmo séculos. Dizer séculos é favor, mesmo milhares de anos elas podem levar. Então, reações lentas são aquelas que levam muito tempo para poderem ocorrer. Podem levar dias, meses, semanas, anos ou até séculos. Um exemplo claro de uma reação lenta é a formação do petróleo. A formação do petróleo é um exemplo claro de que seria uma reação lenta. Por quê? O petróleo ele leva muito tempo para poder ocorrer. Ele leva milhões de anos para poder ocorrer. Né? Então, a formação do petróleo é o exemplo de uma reação lenta. É um processo que leva milhões, milhares de milhões de anos. Ou séculos de milhões de anos. Só para terem noção do quão lenta é essa reação. Então, reações lentas são aquelas que levam muito tempo para poderem ocorrer. Ocorrem ao longo de muito tempo. Um outro exemplo é a decomposição de um animal. A decomposição de um animal também é o exemplo de uma reação lenta. Um animal leva muito tempo para poder decompor. Pode levar vários dias para que o animal possa chegar num estado de decomposição. Então, reações lentas são aquelas que ocorrem ao longo de muito tempo. Então, além de reações lentas, nós vamos aqui encontrar as reações rápidas, né? Reações. Vamos encontrar aqui as reações rápidas.
as reações rápidas. Né? Vamos encontrar as reações rápidas. O que seriam reações rápidas? Reações rápidas vão ser o contrário das reações lentas. Reações rápidas são aquelas que vão ocorrer de forma muito rápida, em fração de segundos. São aquelas que levam pouco tempo para poderem ocorrer. São reações que ocorrem sem que nós percebamos. Um exemplo de uma reação rápida são as explosões. Eu nunca presenciei, mas as explosões são processos muito rápidos. Um exemplo é a explosão da pólvora. Essa questão da pólvora entrar em contato com uma faísca que, bum, já pegou fogo. Então elas ocorrem sem que você perceba. Ocorrem num piscar de olhos. Então, reações rápidas são aquelas que ocorrem ao longo de muito tempo. Vou dar aqui o espaço para vocês poderem tirar o screenshot e a seguir falarmos acerca das reações moderadas. Então, vamos continuar. Já deste o screen? Valeu. Continuar. Bom, nós estávamos a dizer que as reações lentas são aquelas que levam muito tempo para poderem ocorrer e as rápidas são o contrário. Elas ocorrem ao longo de muito tempo. Mas atenção, existe uma coisa que eu tenho que dizer que você tem que levar em consideração. As reações lentas e as reações rápidas, elas não são de forte interesse para o estudo da cinética química. Não estou a dizer que não são importantes. Elas são importantes, é por isso que eu trouxe aqui. Mas elas não são o principal foco do estudo da cinética química, por uma só razão. Por quê? As reações lentas, elas levam muito tempo para poderem ocorrer. E nós dissemos que a cinética química se preocupa em estudar a velocidade de uma reação. Então, ter que estudar a velocidade de uma reação lenta seria uma missão quase que impossível. Por quê? Vamos dar o exemplo do petróleo. Dissemos que o petróleo, para poder se formar, leva milhões de anos, né? Ele ocorre tão lentamente, a formação do petróleo ocorre tão lentamente, que é impossível estudar a sua velocidade, né? 1 milhão de anos para o petróleo poder se formar. É impossível estudar a velocidade nesse tempo. Esse tempo todo vai passar, de certeza que o cientista, por exemplo, que está a estudar a velocidade dessa reação já estará morto. Então, é impossível estudar a velocidade de uma reação lenta pelo fato de levar muito tempo. E o mesmo acontece com as reações rápidas. Também não são de forte interesse para o estudo da cinética e química. Por quê? É quase que também impossível estudar a velocidade de uma reação rápida. Ela ocorre tão rápida, em frações de segundos, que nem sequer dá para estudar a velocidade que ela levou para ocorrer. O exemplo da explosão. A explosão simplesmente ocorre, é só questão de acender os fósforos, bum, já explodiu. Então, é quase que impossível estudar a velocidade de uma reação rápida. É por isso que existem essas que são chamadas de reações moderadas. As reações moderadas, sim, são do interesse do estudo da cinética e química. Por quê? Reações moderadas são aquelas que ocorrem com uma velocidade intermediária. Ou seja, não são muito rápidas, nem são muito lentas. Podem ser observadas com atenção. Ou seja, é possível sim estudar a sua velocidade. Um exemplo é a queima do carvão. A queima do carvão é um exemplo de uma reação moderada. Nós podemos... a queima do carvão não é um processo que ocorre tão rápido e não ocorre tão lento. É possível estudar a sua velocidade. É possível estudar a velocidade com a qual o carvão leva para poder queimar. Não é muita coisa essa cena de cinética, é só você ser atento, né? Então, reações moderadas são aquelas que ocorrem com uma velocidade intermediária. Não são muito rápidas nem lentas. Podem ser observadas com atenção. Um outro exemplo é a queima da vela. A queima da vela é um exemplo de uma reação moderada. É possível sim estudar a velocidade com a qual a vela leva para queimar, né? E por fim temos esse exemplo, que é a questão da dissolução de um comprimido efervescente, né? A dissolução de um comprimido efervescente também é o exemplo de uma reação moderada. Então, cinética química, parte da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam. Já aprendemos o que é a velocidade de uma reação química e como classificar uma reação química quanto à velocidade. Agora vamos falar sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Quais são esses fatores que influenciam a velocidade de uma reação química? É exatamente isso que vamos estudar a seguir, depois de tu copiares e tirares o teu screenshot. Let's go. Já estamos de volta, já deste o screenshot, então vamos continuar. Agora vamos falar sobre os fatores que vão influenciar a velocidade de uma reação. O primeiro fator que influencia a velocidade de uma reação que eu decidi aqui trazer é a concentração. Então, quanto
Quanto maior é a concentração, maior é o número de partículas, né? Maior vai ser o número de partículas na reação. E quanto maior é o número de partículas dentro de uma reação, maior é o número de colisões efetivas. Já de haver mais colisão entre as partículas. E quanto maior é o número de colisão entre as partículas dentro da reação, maior é a velocidade. Resumindo, quanto maior é a concentração numa reação química, maior será a sua velocidade. É dessa forma como a concentração influencia na velocidade de uma reação química. Quanto maior é a concentração, maior é o número de colisões efetivas entre as partículas e maior é a velocidade. Eu tentar aqui dar um exemplo simples para poderes perceber como é que a concentração influencia na velocidade de uma reação. Vou dar exemplo do quê? Vou dar exemplo de um sumo, né? Quando estamos para preparar um sumo, aquele sumo de jujube, assim como nós chamamos aqui, né? Sumo de jujube, estamos a falar daquele sumo que você faz com pó, né? Vamos lá, vamos supor que na primeira situação você está para preparar um sumo, né? Um sumo em que você bota juice, né? Então, na primeira situação, você coloca pouco sumo em pó dentro da água, né? Pouco sumo em pó dentro da água. Você coloca uma certa quantidade de água e depois coloca pouco sumo em pó dentro da água. O sabor vai ser mais fraco e a reação vai ser menos intensa, né? A reação vai ser menos intensa, a reação vai ser lenta, porque você colocou pouca quantidade de sumo dentro da água, há pouca quantidade de partículas. Então, quanto menor for a quantidade de partículas, menor é a chance de haver colisão. Mas na outra situação, no mesmo recipiente, com a mesma quantidade de água, você vai adicionando lá mais sumo em pó. O que vai acontecer? Quanto mais sumo em pó você vai adicionando, maior é o número de partículas dentro de um mesmo espaço. Maior é o número de partículas dentro de um mesmo recipiente. Então, quanto maior é o número de partículas dentro do recipiente, teremos mais chances de haverem colisões efetivas. Então, quanto maior é a concentração, maior é o número de partículas no mesmo espaço e maior é o que? É a velocidade das reações, porque haverá mais colisões efetivas. Então, é basicamente isso. Quanto maior é a concentração, maior é a velocidade de uma reação. Ali estava a tentar trazer um exemplo do dia a dia, né? Para que todos possam entender. Agora vamos lá tentar trazer um exemplo mais técnico, mais químico, para verem que não estamos a julgar, eu julgarei ela. Vamos lá. Vamos agora ver um exemplo mais químico, né? Mais químico. Suponhamos que nós temos dois beckers. Para quem não sabe, beckers são recipientes que são utilizados no laboratório de química para realizar experiências. Então, são recipientes muito resistentes, né? Estamos a falar, normalmente são muito resistentes, resistem a calor. Então, beckers são recipientes utilizados para realizar experiências no laboratório de química. Vamos lá supor que nós temos aqui dois beckers, né? E dentro desses beckers aqui, adiciona-se uma certa quantidade de ácido muriático. Para quem não sabe, ácido muriático é o nome comum do ácido clorídrico. Então, dentro desses dois beckers, adiciona-se uma certa quantidade de ácido muriático. No primeiro becker, né, no primeiro recipiente, nós temos 0,1 molares. A concentração do ácido muriático dentro desse becker aqui é de 0,1 molares. E na segunda situação, no segundo becker, nós temos o quê? Nós temos uma concentração de 1 molar do ácido muriático. Dentro desses beckers são adicionados, né, duas esponjas. São adicionados duas esponjas de aço, né? São adicionados duas esponjas de aço. Então, essas aqui são esponjas de aço, né? Dentro desses beckers contendo ácido muriático com diferentes concentrações, são adicionados o quê? São adicionados esponjas de aço. Então, a pergunta que vai é a seguinte: em quantos beckers a esponja de aço vai depressa dissolver? Vai degradar mais depressa, vai dissolver-se mais depressa. Será nessa aqui de 0,1 molares ou será nessa aqui de 1 molar? É claro que será essa aqui de 1. Tenta lá, ok, comenta lá aí, escreve aí nos comentários qual dos dois beckers vai depressa dissolver a esponja de aço. Tendo em conta que quanto maior a concentração, maior é a velocidade de reação. É claro que vai ser aqui nesse becker de 1 molar. Por quê? Nós temos maior concentração. Então, aqui, essa esponja de aço vai depressa dissolver, porque temos maior concentração. Não sei se deu para entender. Então, quanto maior é a concentração, maior é a velocidade da reação. Fazendo uma comparação,
Já está a chover, velho. Tá, pronto, vai aqui. É. Então, fazendo uma comparação aqui, vamos supor que essa aqui, vamos assumir que essa aqui é a situação um e essa aqui é a situação 2. Qual das duas situações vai ocorrer em pouco tempo? Qual das duas situações vai ter a maior velocidade? É claro que o recipiente 2, né? Deixa lá até escrever assim. É claro que a velocidade 2, ou seja, a velocidade do recipiente 2 vai ser maior que a velocidade do recipiente. Estou a voltar a escrever 2. Valeu por teres me corrigido a tempo. Da velocidade 1, né? Porque aqui nós temos maior concentração e aqui nós temos menor concentração. Então, quanto maior é a concentração, maior é o número de partículas, maior é o número de colisões efetivas e, consequentemente, maior é a velocidade da reação. Resumindo, quanto maior é a concentração, maior é a velocidade da reação. Ah, deixa eu ler, deixa eu ler. Você que não é tempo, que o professor já te disse isso. Então, hei de dar espaço aqui para tirarmos o screenshot e logo a seguir nós falarmos do próximo fator que influencia a velocidade de uma reação. Tira aí o screenshot. Então, bem-vindo de volta e vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre o segundo fator que vai afetar a velocidade de uma reação química. O segundo fator que eu decidi aqui trazer é a temperatura. Como é que a temperatura vai afetar a velocidade de uma reação química? Uma boa questão. Nem eu sei, sabe? Mas deixa eu tentar te explicar. Bom, quando fala-se de temperatura, refere-se à medida da agitação das partículas num sistema, né? Temperatura é a medida da agitação das partículas dentro de um sistema. Então, quanto maior é a temperatura, maior será a agitação das partículas dentro do sistema. E quanto maior for a agitação das partículas dentro do sistema, maior será o número de colisões entre as partículas, maior será o número de colisões efetivas. E você muito bem sabe que quanto maior é o número de colisões, maior é a velocidade de uma reação química. Resumindo o que eu disse, quanto maior é a temperatura, maior é a agitação das partículas e maior é a velocidade de uma reação química. Maior será a velocidade de uma reação química. Um exemplo é a dissolução do açúcar, né? Um exemplo que eu decidi aqui trazer, muito simples, no dia a dia, é dissolver o açúcar na água. Vamos supor que você está para dissolver o açúcar, você está para fazer chá. Na primeira situação, você vai colocar o açúcar dentro da água quente. O que é que vai acontecer? O açúcar ele vai dissolver rapidamente ou lentamente? Vai depressar ou demorar para dissolver? É claro que ele vai dissolver mais rápido, porque a água está quente, a temperatura é maior. Então, quando a água estiver quente, o açúcar ele vai dissolver mais rápido, vai dissolver com maior velocidade. Quanto maior é a temperatura, maior é a velocidade de uma reação química. Então, um outro exemplo é quando dissolvemos na água fria, quando a temperatura já é menor. Em qual das situações o açúcar vai dissolver mais rápido? Onde a temperatura for maior. Aqui na água fria vai dissolver lentamente porque a temperatura é menor. Quanto maior é a temperatura, maior é a velocidade de uma reação química. Deu para entender? Vou dar espaço aqui para tirar o teu screenshot e falamos do próximo fator que vai afetar a velocidade da reação química, que será neste caso a superfície de contato. Certo, como disse, agora vamos falar sobre um outro fator que será neste caso a superfície de contato. A superfície de contato é um outro fator que vai afetar a velocidade de uma reação química. Mas bro, o que é isso de superfície de contato? Relaxa, coluna com a chave, o tachito. Bom, superfície de contato consiste basicamente em o quê? Eu vou tentar explicar de uma forma muito mais simples no português que eu e tu entendemos. Superfície de contato, ela consiste em o quê? Ela diz que quanto mais dividida, né? Quanto mais dividida estiver a substância, maior é a área de contato. Quanto mais dividida a substância estiver, maior é a área de contato entre o quê? Entre os reagentes, né? Então, quanto maior é essa área de contato, onde existir o quê? Mais pontos disponíveis para reagir. Então, a superfície de contato diz que quanto mais dividida estiver a substância, maior será a área de contato, maior serão os pontos disponíveis para poderem reagir e, consequentemente, maior será a velocidade da reação. Resumindo, quanto maior a superfície de contato, maior é a área exposta. Né? Maior é a área exposta para poder reagir. Maior é a área de contato. Maior superfície de contato, maior área exposta e, consequentemente, maior velocidade.
Então, quanto maior é a superfície de contato, maior é a velocidade de uma reação. Um exemplo, para poderes entender como é que a superfície de contato vai influenciar na velocidade da reação, há de ser o exemplo do açúcar. Gosto muito de chá, é por isso estou a trazer açúcar. Sim, o açúcar, né? Quando o açúcar está em pó, ele dissolve mais rápido dentro da água. Você adiciona açúcar em pó dentro da água, ele vai dissolver mais rápido em comparação com o açúcar em cubos, né? Açúcar em cubos, aquele das novelas, eu só conheço aquele em pó. Então, o açúcar em pó, ele vai dissolver mais rápido que o açúcar em quê? Em cubos. Por quê? O açúcar em pó, ele está mais dividido, está mais separado, está mais dividido. Não sei se percebes. Está mais dividido, há maior superfície de contato. Então, quanto mais dividida a substância, maior é a área de contato e maior é a velocidade da reação. Já no açúcar em cubo, as substâncias estão mais coladas, elas não estão divididas, não tem área exposta para poder facilitar na ocorrência da reação. Um outro exemplo há de ser da madeira. A madeira em lasca, ela vai queimar mais rápido em comparação com o tronco. Por quê? Na madeira em lasca, há maior superfície de contato. Há maior superfície de contato entre os reagentes. Há pontos mais disponíveis para reagir, né? A reação vai ocorrer de forma mais rápida. Mas a madeira em tronco, ela vai levar muito tempo para poder queimar. Percebeste, né? Maior superfície de contato, maior velocidade de reação. E há maior superfície de contato quando a substância estiver mais dividida. Agora responda lá aí nos comentários. Entre um comprimido inteiro e um comprimido esmagado, o que é que tem maior superfície de contato? Entre o comprimido inteiro e o comprimido esmagado, o que tem maior superfície de contato? Vou dar um tempo para responderes. Podes pausar o vídeo e responder, né? Já respondeste? Ok, vou perguntar o Picasso, o gajo que está a filmar. Entre o comprimido dividido e o comprimido inteiro, o que é que vai ter maior superfície de contato? Será o comprimido dividido. Será o Porque comprimido? dividido. Será o comprimido dividido. Por quê? Porque quanto mais dividida estiver a substância, maior é a área de contato. Maior é a área de contato. Se até o Picas entendeu, quer dizer que você aí em casa entendeu, mano. Então, é isso. É basicamente o que ele disse. Maior superfície de contato, maior velocidade. Maior superfície de contato significa a substância estar mais dividida. Então, vamos falar a seguir do próximo fator que vai afetar a velocidade da reação química. O espaço é todo teu e até já. Então, agora já vamos falar de um outro fator que vai afetar a velocidade de uma reação química, que será neste caso a pressão. Mas atenção, a pressão ela simplesmente tem influência para participantes na fase gasosa, ou seja, a pressão ela vai afetar substâncias que estão no estado gasoso, né? Apenas a pressão é apenas para participantes na fase gasosa. Por quê? Por que é apenas para participantes na fase gasosa? Porque o gás ele vai sofrer variação de volume. Vai sofrer variação de volume devido ao aumento da pressão. Ou seja, quanto maior é a pressão, menor será o volume. Então, quanto menor é o volume, quanto menor é a área em que as partículas vão se encontrar, há de haver mais colisão entre essas partículas e, consequentemente, maior será a velocidade. Então, a pressão não tem influência sobre substâncias no estado líquido e no estado sólido. Somente substâncias no estado gasoso é que tem influência da pressão. Resumindo, quanto maior é a pressão, maior é a velocidade da reação. Um exemplo. Vamos imaginar que nós temos um gás. Imagine um gás no fogão, né? Imagina o gás no fogão. Na primeira situação, nós temos o gás comprimido, né? Um gás comprimido é aquele com alta pressão. Gás comprimido, não gás maquinina, gás comprimido no contexto do gás ser mais apertado, ser mais pequeno, né? Vamos lá supor que nós temos uma botija mais pequena, para melhor dizer. Porque quanto maior é a pressão, menor será o volume. O volume é a área, né? É o espaço ocupado pela substância. Então, alta pressão, menor volume. Imagine que nós temos um gás comprimido, né? Um gás menor. O que é que vai acontecer? A reação vai ocorrer de forma mais rápida. A reação é mais rápida. Por quê? Porque a pressão é maior. E quanto maior é a pressão, menor é o volume. É a área em que o quê? Em que a substância vai ocupar. Então, se temos muitas substâncias numa área pequena, nós vamos ter o quê? Vamos ter maior colisões efetivas e, consequentemente, maior será a velocidade.
Tá a falar uma língua, bro. Estou a pedir para você resumir. É de resumir, coronel. Pressão podemos representar aqui por P. Estamos a dizer que quanto maior é a pressão, maior será a velocidade, né? Maior será a velocidade. Ah, Ingenila Jones. Vamos lá continuar. Aqui, quando o gás for pouco comprimido, aqui faltava um pouco, né? Porque aqui foi um gás comprimido. Quando o gás for pouco comprimido, com baixa pressão, a reação vai ser mais lenta. Então, não te esqueças, a pressão, ela simplesmente vai afetar substâncias que estão no estado gasoso. Não tem efeito sobre substâncias no estado líquido e nem no estado sólido, somente no estado gasoso. Quanto maior é a pressão, maior é a velocidade da reação. E agora nós vamos falar também de um outro fator que é, neste caso, o catalisador. Como é que os catalisadores influenciam a velocidade de uma reação? Bom, para sabermos como é que os catalisadores vão influenciar a velocidade de uma reação, primeiro nós temos que saber o que é um catalisador. Um catalisador é uma substância que acelera a reação, ou seja, é uma substância que torna a reação mais rápida e não é consumida na reação. Catalisador é uma substância que acelera a reação, mas que não é consumida na reação. Quer dizer que ela pode ser usada várias vezes, né? Imagina nisto, tens um caminho difícil, neste caso seria a reação. Tens um caminho difícil, que neste caso seria a reação. O que o catalisador faz? O catalisador ele vai criar um atalho para tornar a reação mais rápida. Né? O catalisador ele vai criar o quê? Um atalho para tornar a reação mais rápida. Então, o catalisador acelera a reação, mas não é consumida na reação. Um exemplo de catalisadores são as enzimas digestivas. As enzimas ajudam a digestão, mas não são consumidos durante a reação, durante a digestão. Né? As enzimas elas vão ajudar com que a digestão ocorra de forma mais rápida, mas não são consumidos e são utilizadas várias vezes. Né? São as mesmas enzimas que tornam a reação mais rápida. Então, o que não deixa esquecer em relação aos catalisadores é que eles aceleram a reação, não são consumidos e podem ser utilizados várias vezes. É exatamente assim como os catalisadores influenciam a velocidade de uma reação. A seguir, vamos falar sobre o nosso último fator, que será, neste caso, a natureza dos reagentes. Então, para fechar com a chave de ouro, vamos terminar com o último fator que influencia a velocidade de uma reação química. Bom, sinceras desculpas se o visual estiver a mudar, é que já está no início e gravamos fora, como conseguem ver, então. Qualquer coisa, pedimos desculpas. Mas vamos tentar terminar a aula de hoje. Hoje é para você acabar com cinética química, mano. Todas as bases vão estar contigo. Tudo isso é por ti, então. Se estás até aqui, valeu. Natureza dos reagentes. O que é a natureza dos reagentes? Bom, algumas substâncias elas vão reagir mais facilmente. Algumas substâncias reagem facilmente e outras substâncias reagem com dificuldade. Outras reagem com dificuldade. Então, a natureza dos reagentes é basicamente isso. A reação vai ocorrer mais rápido ou mais lenta de acordo com a natureza da própria substância. Existem algumas substâncias que, por natureza, reagem mais rápidas que as outras e vice-versa. Deu para perceber, né? Sim, a natureza do reagente é basicamente isso. Por exemplo, a gasolina, ela queima muito rápido. Ela queima muito rápido. De natureza, ela é assim. Ela vai queimar muito rápido. Por quê? Porque essa é a sua natureza. Porém, o ferro, ele também vai enferrujar muito lento. Vai enferrujar lentamente, porque essa é a sua natureza. Então, de natureza, algumas substâncias são mais lentas que as outras, né? Sem precisar de ter aí algum fator para aumentar ou diminuir a velocidade. A própria natureza da substância em si. É como se fosse o que? Numa sala de aulas. Alguns vão captar a matéria mais rápido que os outros, porque eles são assim. Mas você não pode ter isso na mente. Você também pode conseguir ser inteligente. Ninguém nasceu inteligente. Você vai se dedicar a assistir às aulas, praticar, fazer os exercícios que nós damos aqui e você vai conseguir. Então, a natureza dos reagentes é basicamente isso. Este foi o vídeo de hoje. Esta é a nossa primeira aula sobre cinética e química. É a nossa primeira aula da nossa playlist sobre cinética e química. Estávamos aqui a trazer um xarope teórico. Eu sou o Dr. Bolas, o Dr. Pinar, e hoje estava aqui a te trazer uma porção teórica para poderes ter as bases para entender tudo relacionado com cinética e química. Então,
Fica atento na próxima aula porque nós vamos falar acerca da velocidade média. Se gostou do vídeo, ou melhor, se chegaste até aqui, não importa se gostaste ou não, mas eu sei que gostaste, tens que deixar o like, escrever nos comentários, deixar aí o seu conselho, dizer se entendeste ou não, colocar aí o teu conselho nos comentários, o que é que devemos melhorar, porque os comentários servem exatamente para isso, para poder construir o canal. E partilhar o vídeo com os teus amigos e assim ajudas o canal a crescer. Valeu e até o próximo vídeo.